Estamos aqui, irmãos, por um motivo, para alguns parece ser óbvio. Nós estamos aqui porque o nosso Senhor Jesus Cristo ainda, por enquanto, não veio celebrar o seu casamento. Amém? Nós estaremos aqui, continuaremos congregando, continuaremos sendo igreja, até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua noiva. Amém, irmãos? Amém. E lá, irmãos, o culto será ainda mais intenso. Os elementos vão mudar, os instrumentos serão outros, os cantores serão muito mais afinados, o pregador infalível. A vez que o próprio Senhor nos ensinará todas as coisas. O Consolador será ainda mais intenso, porque a Bíblia diz que Ele enxugará todas as lágrimas. Os elementos vão mudar, só tem uma coisa que será imutável: igreja aqui, igreja lá. Amém, irmãos? Compromisso aqui, compromisso lá. Foi noiva aqui, será esposa lá. Amém? O Senhor Jesus, irmãos, em breve vai vir realizar o casamento com a sua noiva. Que nós vamos aprender, irmãos. Jesus, nós somos imitadores de quem mesmo? De Cristo. Alguns até poderiam dizer: eu sou de Paulo. Paulo disse: eu sou imitador, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, tu vai entender o recado. Nós somos imitadores de quem? Cristo. Cristo, irmãos, não namora. Amém? Cristo não está namorando. Cristo tem um compromisso. Amém, irmãos? O que nós temos de mais sério até o momento é o nosso noivado com o Senhor. Sabe qual era a diferença? Porque Jesus era o que mesmo? Qual era a nacionalidade dele? Brasileiro? Judeu. O casamento, o noivado judaico, só faltava uma coisa para ser casamento. Qual que era? Vocês vão ficar com vergonha de falar, eu falo. Faltava o ato, faltavam as núpcias. Para a gente entender como o diabo vem e desvirtua tudo. A aliança que o judeu usava, a aliança que eles trocavam, era o ato, era a intimidade do casal. Porque o judeu noivo, ele já morava junto. A vez que José e Maria já eram o quê? Noivos, já moravam juntos. Eles só ainda não tinham o quê? A despojado. Ela ainda não tinha perdido a sua virgindade. Eles eram noivos, ainda não tinham selado o seu casamento. Amém, irmãos? Amém. A diferença é que quando o Senhor Jesus vir, nós teremos ainda mais intimidade com Ele. Aquela intimidade que a gente ainda não experimentou, nós experimentaremos. Mas nós já somos deles. Amém? Nós já temos que ser fiéis a Ele. Vamos abrir a nossa Bíblia nesse finalzinho de dia glorioso, no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. Que alegria, irmãos, tenho sentido a cada domingo, a ver, a contemplar, que o querer é de Deus, o realizar é de Deus. A contemplar, irmãos, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Alegria em ver, domingo após domingo, Deus usando irmãos para trazer uma palavra no início, né? Alegria de ver como os irmãos têm, aqueles que têm correspondido, se desprendido, como Deus tem capacitado e Deus tem levantado e ainda fará ainda mais. Gálatas capítulo 6, perdão, 5, versículo 16. Diz assim. Todos acharam? Amém. Digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da tua carne. Porque a carne cobiça, luta, disputa contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus contra a carne. E esses dois se opõem, são inimigos um ao outro,
para que vocês, para que eu, para que nós não façamos o que o outro quer. Amém? Amém. Gálatas capítulo 5, um livro onde Paulo passa quase todo o livro explicando lei e graça. Paulo perde os 4 primeiros capítulos dizendo: somos salvos somente pela graça. Paulo fica 4 capítulos dizendo: aquele que guarda itens da lei, da graça descaiu. Paulo diz um pouquinho de fermento, um pouquinho de mistura, um pouquinho de teoria humana, terrena, estraga toda a massa. Aquele que guarda a lei, viva pela lei, não viva pela cruz. Ressurreição. Porém, no capítulo 5, Paulo nos lembra, irmãos, que viver pela graça não é um salvo-conduto para viver no pecado. Amém? Amém. Viver a graça, irmãos, é um salvo-conduto para que, se eu precisar trabalhar honestamente no sábado, eu vá trabalhar no sábado, e ainda assim meu sábado seja santificado ao Senhor. Amém. Assim como ao domingo, a segunda, a terça, a quarta e assim. Amém? Amém. Paulo diz, olha, ele vai até o 4, se tu já leu, se tu queres ler em casa, dizendo: não é obra, é graça. Não é mandamento da lei, é graça. E no 5,16 ele fala: mas eu digo, porém, não realizem os desejos da vossa carne. A vossa carne tem uma vontade. Quando nós temos fome, o que nós fizemos? Comemos. E a minha pergunta nessa noite, a pergunta do Senhor nessa noite, é: o que tu tens comido? O que tu tens comido? Do que tens se alimentado? Quem tens nutrido? Tens nutrido a tua carne, a tua carnalidade, os teus desejos? Ou tu tens nutrido o Espírito de Deus na tua vida? Amém, irmãos? Graça, vou repetir, graça não é salvo-conduto para que nós venhamos viver na libertinagem. Graça não nos dá a liberdade de comermos o que nós queremos. Amém? Amém. Vamos abrir no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. Lá no Antigo Testamento. Profeta Daniel, todos conhecem como aquele que foi lançado na cova dos leões, e os leões jejuaram naquela noite. Não porque a carne de Daniel não era boa, irmãos, é porque Deus não permitiu que Daniel fosse morto naquela noite. Amém. Tu vai entender nessa noite, nós entenderemos nessa noite, que quem escolhe o cardápio somos nós. Copiaram? Quem escolhe o cardápio é eu e tu. Agora tem uma diferença muito grande entre escolher o cardápio e fazer o cardápio. Nós vamos entender nessa noite que 2 cardápios nos são sugeridos. A Bíblia é sim plena de 2 caminhos ou não? 2 escolhas ou não? Céu, inferno, Deus, diabo, caminho estreito, caminho largo. Obedecer ao Espírito ou à carne. Fruto do Espírito, obra da carne. Fonte salgada, fonte doce. Em nenhuma passagem da Escritura nós encontramos uma terceira opção, um terceiro cardápio. Não existe neutro na Bíblia, irmãos. Existe positivo e negativo. Salvação, condenação. Amém? Então tu vais entender, irmãos, que Deus nos oferece o seu cardápio, o seu alimento. E Satanás, o nosso adversário, também tem um cardápio. Carnalmente, humanamente, terrenamente falando, qual cardápio é mais atrativo aos nossos olhos?
Qual? De quem? O de Deus ou de Satanás? O de Satanás. O cardápio dele aos nossos olhos, ao nosso coração, às nossas mãos, aos nossos pés, são muito mais agradáveis. Eles são mais desejáveis. Amém? Porém o seu fim, todos nós sabemos. Nós vamos entender ainda, irmãos. Eu queria nessa noite dividir em duas categorias: o alimento que me leva à santificação, que é o principal. Amém? Amém. Antes, não adianta fazermos as obras e não sermos salvos. Senhor, Senhor, mas em teu nome, disse Jesus. Muitos falaram isso. Muitos se alimentam no sentido de se separar para a obra e não se alimentar para a santificação. E Jesus falou o quê? Falaram o quê? Nunca vos conheci, vocês que falavam em línguas, mas não se santificaram. Nunca vos conheci, vocês que pregavam, mas praticavam a iniquidade. Apartai-vos de mim, malditos. Amém? Nós vamos começar, irmãos, pelo alimento que nos leva à santificação, à separação. O cardápio que Deus nos oferece, o que Deus dá para que nós nos alimentamos, Ele só nos leva a um caminho: a santificação. Amém? Digo-vos, porém, diz Paulo, realizai os desejos do Espírito. Poderia vir alguma vontade, irmãos, na nossa vida? Poderíamos sentir algum desejo de pecar motivados pelo Espírito de Deus? Jamais. Se nós estivermos nos alimentando de Deus, a nossa vida será em santificação. Amém? Amém. Então, eu decido o cardápio. Daniel, irmãos, antes de se tornar um profeta, Daniel ainda um jovem, Daniel quando levado para a Babilônia, ele falou: o que eu vou comer, o que eu vou continuar me alimentando, é aquilo que vem de Deus. Versículo 5. E o rei, figura de Satanás, vou repetir, e o rei da Babilônia, 1:5, o rei Nabucodonosor, figura de Satanás, determinou a ração, a comida de cada dia, a porção do manjar. Eles iriam comer o que o rei comia, eles iam beber o vinho que o rei bebia, e que assim fossem eles alimentados por 3 anos, para que no fim deles eles pudessem se apresentar diante do rei. E entre eles estavam os filhos de Judá, os eleitos de Deus, aqueles que não tinham nada de bom, mas Deus tinha os amado e elegido: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 8. No 7 ele fala da mudança dos nomes. Versículo 8. E Daniel escolheu o seu cardápio. É isso que está escrito ali, irmãos? Sim. Não está escrito ali que Daniel escolheu o seu cardápio? E Daniel assentou, decidiu, escolheu no seu coração não se contaminar, não comer a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, comidas consagradas a ídolos contaminavam os judeus. Amém? Era pecado, gerava condenação e morte. Era o que Daniel tinha. Já na Nova Aliança, quando Pedro é confrontado, constrangido pelo Espírito para ir pregar ao gentio, Cornélio, lembram? Atos? Amém. Deus estende um lençol e mostra um monte de animais.
a qual até Cristo se revelar na cruz eram impuros. E daí Deus diz agora, Pedro, nada mais é impuro. Paulo também fala, nada é impuro, não separou? Impuro. E depois o Espírito de Deus vai revelando a Pedro, a Paulo, a João, a Tiago, as coisas que realmente são impuras. E eles nos deixaram relatadas. E nós temos aprendido, irmãos, o que é impuro. Jesus deu uma deixa muito plena. Jesus falou que tudo que é impuro sai da onde? Da onde? Do coração. Amém, irmãos? É do coração que sai as impurezas. Então Daniel tinha 2 cardápios. Falei esses dias, irmãos, pior do que passar fome é comer lixo. Amém? Aquilo que nós comemos, a frequência que nós nos alimentamos, vai refletir os filhos de Deus, os filhos de Judá, os servos do Senhor que nós seremos. Crentes robustos, aqueles que se alimentam bem, da vontade. A lógica de Deus é diferente da nossa, não é? A matemática de Deus é muito diferente da nossa. Daniel decidiu no seu coração não comer comidas consagradas a ídolos. No final dos 3 anos, Daniel comendo só legume e bebendo água. Quem é que se apresentou diante do rei com a melhor aparência física? Quem era o mais robusto? Quem? Daniel. Porque no versículo 9, amados, diz: ora, a decisão é do homem, mas o agir é de Deus. Ora, presenteou Deus a Daniel, dando graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém, irmãos? Nós temos que crer nessa noite, irmãos, que o alimento vai vir e ele será comestível e ele sim nos sustentará até o fim. Deus vai dar graça. Daniel não se preocupou. Daniel decidiu no seu coração, irmãos, não comer veneno. O que tens comido? Nós ouviremos nessa noite. Talvez tu come mais que todos, é o que mais come, o que mais se alimenta. Porém não está nem robusto nem franzino, está doente, porque tem comido o que? Heresia, doutrina de homens, doutrina de demônios. Existe doutrina de demônios? As nossas Bíblias dizem em Timóteo, na carta a Timóteo, diz: Timóteo, nos últimos dias haveria alimento de Deus, alimento de homens e alimento de demônios, doutrinas de demônios. Aprenda nessa noite, irmãos, é tu que decide o cardápio. Satanás não decide por ti. Ele preparou o cardápio. Quem decidiu o cardápio no Éden? Como a história é circular, irmãos, como ela se repete. Quem decidiu o cardápio no Éden? Quem? Quem? Adão. Eva. Adão também. Primeiramente, Eva. Deus falou, Deus deu um cardápio ou não deu? Não comas de apenas um item. Tudo tinha listo, este não. Meu cardápio é esse. Com esse cardápio vivereis eternamente. Aí Satanás vem e oferece um outro cardápio. E a Bíblia diz que aquele cardápio era atraente ao quê? Aos olhos. E ela tomou e ela comeu. E ela deu ao seu marido. E ele comeu. Amém, irmãos? Amém.
que tu venhas tomar a decisão de comer, de se alimentar das coisas que vêm do Senhor, porque essas te levarão à santificação. Apóstolo, discípulo João, evangelista João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor Jesus, dai-me sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, não terá fome. E quem crê em mim, nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Vós me vistes, contudo não se alimentaste. Tudo que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque o cardápio daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Amém. Mas o cardápio de Satanás, irmãos, é que tu não creia. Não é que tu não acredite, é que tu não comas do pão da vida. O cardápio de Satanás, irmãos, é que tu não se santifique. O cardápio de Satanás é que tu não creia que Jesus veio para desfazer as obras das trevas. O cardápio de Satanás é que tu não creia que Cristo nos libertou do pecado. Amém, irmãos? Veja o que Jesus vai falando. Eu não como o que eu quero, eu como aquilo que meu Pai me deu. Amém? Jesus falou, o que eu faço é a vontade do meu Pai. O plano, o ritual, o curso que eu tenho realizado é a vontade do meu Pai. Do que temos nos alimentado, irmãos? Se a tua vontade é quem tem prevalecido sobre essa terra, tem se alimentado não do Senhor. Amém? O cardápio de Deus, irmãos, nos gera a vida eterna. E a Bíblia diz que Satanás veio para quê? Roubar, matar e destruir. Amém? Aos olhos pode ser mais atrativo, mas esse que é atrativo, irmãos, é destrutível. Vamos agora por alguns segundos, vamos deixar a nossa fé de lado, vamos deixar a Bíblia de lado. Tu conhece alguém? Tu conhece alguém que traficante? Faz a sua carreira no tráfico, fica rico e morre rico e velho? Conhece? Tu conhece algum dependente químico? Seja droga ilícita, seja álcool entorpecente? Tu conhece alguém que leva a sua vida nesse ritmo e tem êxodo? Tem uma família saudável, feliz? Nunca precisou visitar uma delegacia? Seja por crime, seja por furto, seja por perturbação à ordem, seja pela Lei Maria da Penha.
Conhece? Amém, irmãos? O alimento de Satanás, irmãos, ele nos destrói, seja nessa vida, seja na outra vida. Amém? O alimento que Satanás nos dá, irmãos, nós comemos e a nossa fome nunca passa. Parece aquele salgadinho de isopor salgado, que tu come. Tu olha no mercado à vontade de comprar, não presta para nada aquilo. Nem fome não passa. Isso é bom para os olhos. Meu irmão testemunhou nessa noite. Comia e era um morto da fome miserável. Assim como muitos de nós. Jesus, irmãos, é o alimento. Amém. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre os homens. E o Verbo, Jesus, é a palavra de Deus. O alimento é Jesus. O alimento é a palavra. De que temos nos alimentado, irmãos? A quem temos dado ouvido e correspondido? Versículo 56, Jesus continua. Não dá para ler tudo, é muito comprido. Eu concordo contigo, irmãos, que o alimento ele desce meio difícil. Eu concordo contigo que quando nos é apresentado alguns tipos de alimentos, se assim quisermos dividir por categorias, às vezes ele vem como um choque. Porque nós temos uma prática, nós nascemos e nos conduzimos e crescemos tendo práticas, aprendendo que certo era errado e errado era certo. E daí quando nos dizem o contrário, a gente se choca. Eu concordo contigo que o alimento que Jesus nos dá é no mínimo diferente. Ele é conflitante. Amém? Amém. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Aí aquilo que não podia agora pode, né? Aquilo que não podia perdoar quem te ofendia. Podia perdoar? Não podia. Eu não podia. Alguém aqui foi ensinado que podia? Mas agora pode. Então não é tudo proibição, meus amados. Compreender, irmãos? Né? A gente fica, o crente não pode nada. O crente só não pode uma coisa, pecar. Ele pode perdoar. Ele pode fazer aquilo que não agrada a ele para agradar o seu próximo. Ele pode um monte de coisa. Se for homem, pode fazer a sua esposa feliz. Se for esposa, pode agradar o seu marido no Senhor. O crente pode um monte de coisas. Só não pode é pecar. Olha o que Jesus diz, irmãos. Olha que comida meio estranha. A maioria dos discípulos, a maioria que tinham comido da multiplicação, que foram atrás de Jesus, que falaram: Senhor, nos dê desse pão que mata toda a nossa fome. A maioria foi embora. A maioria falaram: isso nós não vamos comer. Quem come a minha carne? Jesus falou: quem come a minha carne. Achava que ele era canibal, meus amados. Ele não era canibal, ele era o Cordeiro de Deus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Irmãos, ainda que nós sejamos infiéis, 2 Timóteo, ele todavia permanece o quê? Fiel. Aquele que dele se alimenta, dele viverá no último dia. Alguns acham: não me alimentei, não comi, não obedeci, não me voltei, mas ele é fiel, ele vai me salvar no último dia. Não, meus amados, ele vai salvar aquele que dele se alimentou, aquele que nele permaneceu. Se Jesus tivesse comido a comida que Satanás ofereceu no deserto,
A promessa teria se cumprido sobre ele, de ser o autor e o consumador da nossa fé? Não. Ele falou: Satanás, nem só de pão viverá o homem. Amém? Ele não comeu, meus amados. E Deus sim foi fiel na sua promessa. Cuidado. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele todavia continua fiel. Por mais estranho que pareça o alimento aos teus olhos, irmãos, coma. Por mais pesado que seja o teu estômago, nós temos ouvido algumas palavras bem pesadas. Parece que vai comer uma feijoada e tu chega em casa e não consegue dormir. Sim ou não? Quantas vezes tu sai daqui, tu pensa: meu Deus, eu fui lá para ser abençoado, e fosse, tu só não compreendeu ainda. Amém. E tu chega em casa perturbado, tu não consegue dormir, parece que tu saiu lá das festas que o nosso irmão Tata faz. Não consegue dormir. Pesado. Ainda assim, creia, irmãos, que é esse alimento que nos dá vida e nos dará vida. Muitos se entristeceram porque Jesus falou que eles teriam que se alimentar da sua cruz. Os judeus queriam se alimentar, irmãos, de Moisés, das obras, da revolução, qualquer coisa, menos do Cordeiro de Deus. Amém? Não questione o alimento que Deus tem colocado na tua mesa. Tu está entendendo que não é comida, amém? Amém. Não questione, irmãos, as cobranças, as exortações, as palavras de ânimo. Não questione, apenas coma. Decida pelo melhor cardápio, o de Deus. João 17, para que tu entenda um pouquinho que alimento seria esse, de onde vem. Que o alimento que Deus nos dá, contém na sua palavra, é muito claro. Sim ou não? O alimento, irmãos, que Deus dá, só pode vir da palavra. Se um pastor, um apóstolo, hoje em dia temos aí, não deveria, mas tem, um bispo, seja qual for o título que ele usar nessa terra, vir contigo não usando a palavra, irmãos, não coma. Se um anjo descer do céu, resplandecente com vestes brancas, e falar contigo, e o que ele falar não bater com as escrituras, não coma. João 17, versículo 14. Jesus fala assim, olha, presta atenção. Deles o teu, me ajuda, olha se você não espera. Jesus falou, Pai, eu dei para eles o teu alimento, a tua comida, a tua palavra. E o mundo os odiou. Quer saber, irmão, se tu tens comido da palavra? O mundo tem que te odiar. Volta e meia, os convites que tu negar vai ter que desagradar alguém. Às vezes até dentro de casa mesmo. Volta e meia, as coisas que tu deixar de fazer tem que te desagradar como ser humano. Jesus falou, Pai, eu dei a tua palavra, eu alimentei esse povo, eu alimentei essa elite de discípulos, e o mundo os odiou. O alimento que nós comermos, se ele vir da parte de Deus, vai fazer, irmãos, com que o mundo entenda. Nós vamos nos aprofundar ainda um pouquinho. O mundo é o sistema. A vez que quem é o príncipe desse mundo? Quem rege esse mundo? Quem é o chefe de cozinha desse mundo? Satanás. É ele quem alimenta. Assim como eu não sou do mundo. Pai, eu não peço que tu tire eles do mundo, mas que tu os livres do
mal. Pai, eu não peço que tu leve eles para a glória nesse momento junto comigo. O que eu peço, Pai, é que tu continue alimentando eles com aquilo que é saudável. Não são do mundo. Versículo 16. Não são do mundo, como eu, Jesus, não sou do mundo. Versículo 17. Santifica-os, separa-os, alimenta-os na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo. Aqui nós já vamos pegar uma carona no segundo alimento. Assim, Pai, como tu me enviaste ao mundo. Jesus veio para ser santo? Sim ou não? Sim. Mas ele também veio para morrer na cruz. Ele também veio para ser profeta. Ele também veio para ser rei. E ele também veio para ser sacerdote. Se ele não tivesse antes se santificado, ele teria se tornado tudo isso? Não. Se ele não tivesse sido, quando foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, para ver se ele se santificaria ou não, irmão, se ele tivesse cedido, ele não teria sido nada disso. Amém? Amém. Assim, Pai, como tu me enviaste ao mundo para ser santo e ser servo, também eu os envio ao mundo. Quem é que Jesus estava enviando aqui? Quem é que estava nessa oração aqui? Há 2000 anos atrás? Os discípulos. Só a elite que andava com Jesus. Os 12. Versículo 19. E por eles, Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo. A Bíblia diz que ele foi na cruz sem pecado. Não houve dolo na sua boca. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam o quê? Santificados na verdade. A primeira obra. E eu não rogo somente por esses 12, mas eu também oro, rogo por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem aqui crê, irmãos, na palavra? Amém. Quem aqui crê em Cristo? Amém. O Senhor Jesus olhou por ti há 2000 anos atrás. Onde é que eu parei? No 20? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia, Pai, que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como tu tens me amado. Amém, irmãos? Amém. O mundo tem visto. O mundo tem visto que Cristo foi enviado na tua vida. Somos um em Cristo, como Ele é no Pai. Pensamos igual a Cristo, andamos igual a Cristo, nos alimentamos como Ele se alimentou, irmãos. Somos submissos como Ele foi submisso. Nos entregamos e nos rendemos assim como Ele. Nos santificamos assim como Ele primeiro se santificou por nós, para que o mundo creia, irmãos, que Ele foi enviado. Amém. 1 João capítulo 2. Fica tranquilo que eu estou olhando para o relógio. 1 João, não mais Evangelho, agora carta, capítulo 2, versículo 15. O que tu assiste, irmão? Aquilo que tu? O que tu assiste na televisão? Que roupa tu veste? Ah, tu gosta. Tem gente que tem 10 sapatos, usa sempre aquele que ele ama, né? Ele tem 10, gosta de 10, mas aquele que ele ama, que ele usa mais. A gente faz as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente ama.
Espero que aqui ninguém viva com alguém que não ame, né? Jesus. Eu vivo com aquela que eu amei. Acharam? 1 João 2, versículo 15. João diz assim: não ameis o? Não vos alimenteis do mundo. Não usufrua do mundo. Não coma do mundo. Aí alguém pode estar dizendo assim: então eu vou procurar um restaurante lá em Marte. Que nem diz a Dilma, lá em outra galáxia. Não, irmãos, não é esse o mundo. Não é um mundo físico. Não é um mundo criado. Entenda nessa noite, irmãos. É um mundo sustentado, orquestrado por Satanás. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, se alguém usufrui do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo, e agora tu vais entender que mundo é esse, porque tudo que há, que contém no mundo, lá vai, os desejos da carne, os desejos dos, a soberba da vida, não é alimento do Pai, mas é do mundo. Amém? O que nós amamos, irmãos, é o que nós vamos usufruir, nos alimentar. E aquilo que nós nos alimentarmos, irmãos, é aquilo que nós iremos nos transformar. Amém? Desejo dos olhos. Já passamos da fase da inocência. Todos aqui nessa noite, irmãos, sabem muito bem quais são os desejos dos olhos, que não são os de Deus. Os desejos da carne, que não são os de Deus. A soberba da vida. Citei essa semana. Soberba da vida. Jesus falou, um certo homem ganhou muito dinheiro e falou: vou derrubar esses celeiros, vou construir celeiros ainda maior e vou encher. Jesus falou: tolo, louco, se hoje pedires a tua alma, o que tens a oferecer? Amém, irmãos? Amém. Cuidado, irmãos, com a soberba da vida. Nós não somos eternos. Irmãos, nós estamos no lucro. Tu está no lucro por não ter morrido ainda. Tu está no lucro por ainda não ter passado os teus 70, 80, 90 anos, mas logo vão passar. A Bíblia diz que essa nossa vida é como uma névoa. Logo vai chegar o cansaço e a fadiga para aqueles que não morrerem antes. Basta o homem viver uma só vez e depois virá o juízo. Cuidado, irmãos, a soberba da vida. O desejo do ter, do conquistar, do ser, de permanecer. Tem crente que se tu falar que Jesus vai voltar, ele fica bravo, porque ele ainda não casou, porque ele ainda não comprou casa, porque ele ainda não fez a faculdade, porque ele ainda não teve filho. Ou talvez porque ele ainda não foi avô, ou porque ele acabou de casar. Soberba da vida. Amém, irmãos? Cuidado. A vida que o Senhor tem para nos dar não é essa. É eterna. Amém. Não ame o mundo. Não se alimente do mundo. No alimento do mundo não há santificação. E sem santificação ninguém verá a Deus. Vocês estão aprendendo? Vamos falar um pouquinho do segundo alimento rapidamente. Aquele que nos alimenta para ser servo, depois de já santificado. João 4. Sermos servos depois de já santificados. Não esqueça. Posso ser servo sem ser santificado? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Pode, não deve. Poder pode, mas não deve. Tu consegue. Mas a tua Bíblia, a minha Bíblia diz que Jesus falou: pega esse servo mau e infiel e lança ele no lugar que tem fogo e ranger de dentes. Cuidado. João capítulo 4, 31. E entrando os discípulos de Jesus lhe rogaram, lhe pediram, insistiram: mestre, come. Aqui era comida física, o alimento.
Não sei o que era, eles tinham na cidade comprar alimento, comida. Jesus tinha acabado de salvar uma pecadora. Jesus tinha acabado de fazer a coisa mais importante desse mundo, mais valiosa desse mundo. Tinha salvado uma pecadora. Só que ele não tinha terminado. Tinha uma cidade para ele salvar, sim ou não? Já tinha salvado a pecadora. E os discípulos tinham ido comprar comida. Os discípulos eram carnais ou eram espirituais até aqui? Era o quê? Carnais. Jesus era o quê? Espiritual. Jesus ficou ensinando e eles foram comprar comida. Voltaram. Falaram: Senhor, coma. Já está tarde. Pega um pedaço de pão, um pedaço de vinho. Para o que tu estás fazendo, porque tu estás muito cansado. Já estás horas sem comer. Tu precisa se alimentar, Jesus. Tens que agradar a tua carne. É pecado comer, irmãos? Não. Mas agrada a nossa carne ou não agrada? Meu Deus, como agrada. Viu como Deus nos dá coisas boas? É maravilhoso comer. Porém, Jesus disse para eles: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Jesus falou: olha, meus amados, a comida que vocês foram comprar deve estar maravilhosa, deliciosa. Mas eu não vou parar de comer o que eu estou comendo para comer esse alimento terreno. Não carnal, não contaminado, mas terreno. Para que a gente venha nos alimentar, irmãos, daquilo que vai nos tornar servos, usados. Nós temos que parar de nos alimentar de alimentos terrenos, não agora carnais, não. Não agora que nos levam ao pecado, mas terrenos. Para que Jesus se alimentasse daquele pão que eles trouxeram. Não fala que é pão, mas era que o judeu mais comia era pão. Talvez umas uvinhas, não sei. O que ele ia ter que parar de fazer? Ele ia ter que parar de pregar. A mulher samaritana foi e falou: encontrei o Cristo. Imagina o alvoroço, todos querendo saber se era verdade. E Jesus falou: não, calma aí, espera um pouquinho, eu vou me alimentar, depois eu volto. Quantas vezes, irmãos, nós queremos ser servos de Cristo e nós temos essas atitudes? Quantas vezes? Não, hoje não, agora não, de novo não, amanhã sim. Quantas vezes nós paramos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da nossa carne nas coisas lícitas? Quantas vezes deixamos de ler a Bíblia, irmãos, para ler o Facebook? Quantas vezes paramos de visitar um irmão em Cristo, para visitar alguém que a gente sabe que já está em Cristo ou nunca vai querer ser de Cristo? Quantas vezes, irmãos? Mas lá, aquele nós amamos. O irmão, que deveria amar ainda mais, não ama. Quantas vezes, irmãos, nós não temos a atitude de Jesus? Sabe por que tu não tens? Só tem um motivo. A comida que eu tenho para comer, vocês não conhecem. Eles não conheciam isso. Só larga tudo. Só larga o prato na mesa para atender uma pessoa que te ligar. Só larga a tua esposa ou teu esposo para ir aconselhar alguém. Quem já comeu e sentiu o gosto dessa comida. Amém? Amém. O Senhor tem para te oferecer. Os discípulos vieram a conhecer ou não vieram? Tu nunca mais encontra Pedro preocupado com comida, irmãos, e com bebida. Nunca mais. O que tu mais via era eles passando privações. Por que passavam privações? Porque tinham sido chamados e enviados para andarem, para caminharem de cidade em cidade, ensinando o reino de Deus. Não tinha um fogãozinho toda hora. Não tinha uma esposa para cozinhar toda hora. Não tinha uma sogra para visitar e comer. Eles dependiam que as pessoas das cidades os recebessem e oferecessem algo. Se oferecesse,
comiam. Se não oferecesse, não comiam. Eu não vi nenhum dos discípulos morrer de fome. Foram crucificados, apedrejados, decapitados, morreram de velho, de fome nenhum morreu. Amém, irmãos? Amém? Versículo 34. E Jesus disse, presta atenção, a minha comida que vocês não conhecem é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida que eu como é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Quem aqui, irmãos, crê que foi enviado pelo Senhor para realizar as suas obras? Efésios capítulo 2 fala isso. Sois salvos pela graça, isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Calma aí. Todavia, andemos nas obras a qual Deus de antemão preparou para que nós andássemos. Não nos salvamos por andar, fomos salvos para andar. Deus te amou, te chamou, vai te salvar, mas Ele te envia, irmãos, para que outros creiam que Jesus também foi enviado antes de ti. Coma essa comida, irmãos. Amém? Amém. Os discípulos comeram. Essa comida, ela ainda mais, talvez, ela é mais indigesta que a outra. Essa comida, ela ainda faz mais mal à nossa carne do que a outra. Porque nessa comida não está atrelado santidade, mas está atrelado uma negação. Está atrelado lavar os pés. E pé que necessita ser lavado, geralmente está suja e ferida. Amém? Pedro falou, Jesus, tu não vai lavar meus pés. Jesus falou, se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. Pedro falou, então lava da cabeça aos pés. Pedro falou, Jesus falou, só os pés, tá bom, Pedro. Quando nós somos confrontados, que nós precisamos corresponder, irmãos, senão nós perdemos. Nós correspondemos? Pedro falou, tu, o Cristo, vai lavar os meus pés? Ele falou, não. Jesus falou, Pedro, lembra que se tu não comer da minha carne, estão entendendo o que é comer carne e sangue? Pedro, se tu não comer da minha carne e do meu sangue, tu não tens parte comigo. Pedro, eu vim como um cordeiro, como sacrifício, como servo, e eu preciso lavar os teus pés, então tu não tem parte comigo. Era muito conflitante para Pedro permitir que o seu mestre, o seu Senhor, o Verbo encarnado, lavasse os seus pés. Mas ele botou na balança, irmãos. Eu gosto de dar esse exemplo, coloque na balança. Pedro falou, ou o meu rei lava meus pés, ou eu não passarei a eternidade com ele. Amém? Amém? Pedro não queria. Ele falou, Jesus, pode lavar os pés, lava a cabeça, lava tudo que o Senhor quiser. Que tu tenhas essa atitude, irmãos. Que tu venhas ter essa atitude. Que tu diga, Senhor, me alimente dessa comida que vai me tornar um servo. Não dizes vós ainda que há 4 meses até que venha a colheita? Versículo 35. Eis que eu vos digo, levante os vossos olhos e veja as terras. Elas já estão brancas para a colheita. E o que ceifa, aquele que faz a vontade do Pai de ceifar, recebe galardão, recompensa, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se alegrem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalharam, outros trabalharam, e vocês entraram no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade, presta atenção no 39, meus amados, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele,
pela palavra da mulher que testificou e disse: tudo quanto tenho feito. Versículo 42. E esses que creram diziam à mulher: ela foi e deu seu testemunho. E eles diziam à mulher: já não é mais pelo que tu nos falaste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Se somente eles tivessem ouvido o testemunho da mulher, será que eles teriam permanecido na fé? Se apenas tivesse sido uma revelação terrena, eles teriam permanecido na fé? Não. E por que eles receberam a revelação do próprio Senhor, irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus não sentou para comer junto com os discípulos naquele momento. Ele decidiu ficar um pouquinho mais de tempo com fome e fazer a vontade daquele que o enviou. Amém? Muitos de nós achamos, irmãos, que nós temos o poder de enviar a Deus, de determinar as coisas para Deus. Nós esquecemos. Nós só queremos ficar com a parte de que Deus é o nosso Pai. Quem aqui é pai? Tu ama teu filho? Presenteia teu filho, guarda teu filho? Sim ou não? Tu dá tarefas aos teus filhos? Tu manda ele lavar louça, secar a louça, não bagunçar a casa. Tu fala para ele que quando ele sair contigo no mercado, não é para ele ficar gritando igual um doido, dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Porque tu passa vergonha. Assim é o nosso Pai, meus amados. Amém? Nosso Pai nos envia como enviamos os nossos filhos. Creia nisso. Lucas capítulo 10. Versículo 38. Alimento para sermos servos, servir ao Senhor. Já fomos santificados. Agora temos que sair do nosso conforto. Acharam Lucas 10, 38? Aconteceu que indo eles de caminho, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, recebeu Jesus na sua casa. Marta era uma mulher santa, sim ou não? Marta era santa ou não? Sim. Marta recebeu Jesus na sua casa. Amém? Olha o conceito que nós temos de santidade. Marta recebeu Jesus na sua casa. Marta reconhecia Jesus como o enviado de Deus ou não conhecia? Sim. Marta viu seu irmão ser ressuscitado. Jesus falou: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ela creu. Jesus passou na sua aldeia, ela recebeu ele na sua casa. Ela já tinha se separado para o Senhor. Ela estava se santificando ao Senhor. Amém? Amém? Só que as coisas dessa terra ainda prendia Marta. As coisas dessa terra ainda não permitiria que Marta, agora já santificada, recebendo Jesus na sua casa, se tornasse uma serva de Cristo. Onde é que eu parei, Paula? Versículo 39. Próximo pode ser tu. Brincadeira. Presta atenção. E tinha esta Marta uma irmã chamada Maria. Isso vem desde lá, né, irmãos? Marta e Maria, Marli, Marlites, Marluce, Mayra. Isso vem desde aquela época, irmãos. Os pais gostavam de colocar nomes parecidos. Tem mais por aqui? Não. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também, Maria assentando-se também aos pés de Jesus. E no livro de João, no Evangelho de João,
Aqui diz que ela se assentou e ouvia. E tu vai dizer, mas por que a diferença, irmãos? Lucas andou com Jesus? Não. João teve nessa cena. Lucas ouviu falar dessa cena. Ele descreve a cena um pouquinho diferente. João dá mais detalhes. João diz que ela enxugava, lavava os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos, enquanto ouvia. Ela adorava e ouvia. Amém? Ouvia a sua palavra. Mulher santa, mas que queria algo a mais. Marta, porém, aquela que recebeu na sua casa, ela andava o quê? Distraída em muitos serviços, coisas lícitas. E aproximando-se disse a Jesus: não te importas tu? Presta atenção, meu amado. Não te importas tu que a minha irmã me deixa servir sozinha? Fale para ela que ela me ajude. E Jesus respondendo disse: irmãos, quando Jesus fala uma coisa mais de uma vez é para tu prestar atenção. Quando ele fala em verdade, quando ele fala Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus fala de pecado, mas uma só coisa é necessária. E Maria, tua irmã, que está prostrada aos meus pés, me adorando e ouvindo a minha palavra, escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Então, meus amados, não fique chocado quando eu falar que se o teu marido não quiser vir no culto contigo, deixa ele em casa, vendo o que ele quiser, deixa ele lá. Ah, pastor, ele vai ficar sem comida, deixa sem comida. Será que eu tenho pregado heresia nesse lugar? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, reunidos, eu não estou falando de templo. Eu não prego igreja templo. Eu não prego frequentar lugar. Eu prego, irmãos, igreja viva. Eu prego pertencer a um lugar, viver em um lugar, fazer parte desse lugar. Amém, irmãos? Amém. Às vezes confundimos as coisas por comer lixo e daí estamos doentes. Não, pastor, a Bíblia diz primeiro Deus no céu, minha família na terra, depois a igreja. Não. A igreja é Deus. A igreja é Cristo. Ouvimos um pouquinho disso na quinta-feira. Amém, irmãos? Que tu comece a escolher a melhor parte. Tu comece a escolher onde está, onde tu possas adorar e ouvir ao Senhor. Amém? Quantas e quantas vezes não conseguimos estar, e não se resume a culto. Pode se resumir ao encontro de irmãos, alguma confraternização, alguma coisa. Quantas e quantas vezes não estamos adorando e ouvindo, porque estamos afadigados com muitas coisas dessa terra. Vou repetir e frisar, coisas lícitas. Marta estava lavando a louça, colocando o pão de queijo no forno, estava olhando se não ia queimar, Jericó varrendo, levando um copo d'água. Tudo isso é lícito, necessário e bom, irmãos. Mas quando colocado na balança, com o ministrar de Deus, irmãos, tudo é lixo, tudo é desnecessário. Que tu sejas como Maria nessa noite. Que tu saia daqui como Maria. Sempre escolhendo a melhor parte. Amém, irmãos? Para de andar afadigado. Para. Graças a Deus eu demorei, mas aprendi. Que nem diz os mais antigos, para de arrumar sarna para se coçar, irmãos. O cristão, quanto menos conta, quanto menos compromisso, quanto menos sonho de conquistar essa terra, olha a soberba da vida, mais ele consegue escolher a melhor parte. Marta queria fazer as coisas e demonstrar e tal, da forma errada, afadigada, tarefas, compromissos. Uma única coisa é necessária, irmãos: adorar e ouvir ao Senhor. Amém. Posso falar mais 5 minutos? Amém. Deixa eu olhar para minha esposa. Posso falar mais 5 minutos? Glória a Deus. Falta meia hora para acabar o culto, irmãos.
mas não vai levar tanto tempo. Livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos falar 5 minutinhos sobre a vida de Sansão. Quem aqui já ouviu falar de Sansão? Amém. Amém. Se encontra lá no livro de Juízes, começa no capítulo 13. Israel, a nação de Israel, meus amados, passou uma transição, um período de transição entre a morte de Josué, sucessor de Moisés, e a vinda dos reis, começando com Saul. Passou um período longo. Josué morre, era o líder depois de Moisés, e o povo vai e volta, se alimentava de Deus, às vezes se alimentava das trevas, de Deus e das trevas. Quando se alimentavam de Deus, viviam. Quando se alimentavam das trevas, caíam em idolatria, morriam. Nesse período se levantou juízes, vários juízes, para libertar o povo quando o povo se arrependia. Sansão foi um deles. Foi um dos que ganhou mais capítulos escritos na Bíblia sobre a sua história. Vamos ler o versículo 7. Porém disse-me, o anjo apareceu para a mãe de Sansão. Porém disse-me, eis que tu darás luz e terás um filho. Agora, pois, eis que tu és uma chamada, uma eleita, uma escolhida. A partir de agora, que Deus te viu e te chamou, não beberás mais vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, Antigo Testamento, impura. Por exemplo, irmãos, falei esses dias sobre isso. As pessoas dizem que não podem fazer uma tatuagem ou alguma outra coisa, mas quando elas vão nos velórios, elas encostam no morto, no falecido. Eu também encosto. Aqui não podia. Se algo tocasse em algo morto, seria impuro. Amém? Amém. Não comerás nada impuro, porque o menino que sairá de ti, ele será um nazireu de Deus, um separado. Era um voto que existia no Antigo Testamento, que não podia tomar bebida forte e nem comer nada impuro, desde o ventre até o dia da sua. Aquele que perseverar até o fim não será? A partir do momento que Deus te chamou, Ele te chamou, irmãos, para tu andar em santidade até o. No momento que o anjo falou, tu conceberás a um filho, e desde o teu ventre já. Por que desde o ventre nós não fomos então santificados pelo Senhor? Eu fui chamado, irmãos, eu fui concebido com 25. Aí sim. Amém? Amém. Amém? Amém. Sansão já foi no ventre. Ali ele já começou a ser santificado. E essa santificação tinha que ser até o dia da sua morte. Só isso Deus tinha para Sansão. Viviam o período dos juízes. O povo filisteu escravizava os judeus. E Deus usaria Sansão, figura de Cristo, figura minha e tua, para libertar os oprimidos. Começou a se santificar desde o ventre. E quando Deus decidisse a hora, começaria a ser usado para libertar Israel, para julgar sobre Israel, para ser juiz de Israel. Amém? Amém. Versículo 24, vamos ler bem poucos versículos. Depois teve esta mulher um filho. O que Deus promete, Deus? Depois teve essa mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. O menino cresceu, e Deus fez a sua parte. Deus o abençoou. E o Espírito de Deus o começou a impelir de quando em quando, de tempo em tempo, para o campo de Dan, entre Zorá e Estoel. 14:3.
14:3. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Olha para cá. A Bíblia diz que Sansão, irmãos, andando por terras filisteias, passou por um restaurante. Estamos falando de alimento. E ele olhou um prato, viu uma moça filisteia. Era permitido um judeu casar com quem não judeu? Não. Não. Tu vai dizer, poxa vida, mas que injustiça. O teu Deus é injusto, o meu não. O meu ele é justo. Ele falou que não pode, não pode. Cremos. Quantas vezes a gente ouve, mas que injustiça, a vida é minha. Fica com ela então. Morre com ela e se salva com ela. Deus falou que não podia. Sansão viu, gostou, foi aos seus pais. Seus pais falaram, mas meu filho, aqui na nossa terra tem alimento de sobra. Deus não falou que tu não pode casar. Deus só falou que tu não podes pecar, desobedecer a sua lei. Tentaram argumentar com ele, meus irmãos. Mas Sansão disse ao seu pai: toma esta, pega esta, porque ela agrada os meus olhos. Se agrada os teus olhos, não agrada os olhos de Deus. Amém? Eu sempre gosto de usar um personagem bíblico, irmãos, para que a gente se identifique. Para que a gente veja, irmãos, como a história assim se repete. Sansão foi escolhido, Sansão foi se santificando, Deus cumpre a sua parte. Mas lembra que nós ouvimos no começo, quem decide o cardápio somos nós. Sansão falou, eu não quero uma judia, eu quero uma filisteia. Versículo agora 7 e 9. Capítulo 14, não teremos como voltar capítulos atrás. Estamos em Sansão, versículo 7. O que nós comemos, nós nos tornamos. E vamos ficando cada vez mais fortes para o mal, se comemos do mal. E Sansão desceu e falou àquela mulher, e ela agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias ele voltou para se casar com ela. E apartando-se do caminho, ele viu o corpo de um leão. O quê? Morto. E eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Sansão podia pegar aquele mel e comer? Não. Ele quebrou a segunda regra, irmãos, porque ele tinha quebrado já a primeira. Cuidado, irmãos. Se tu acha que só essa coisinha que tu tens desobedecido não vai te matar, vai. Vai porque tu vai continuar quebrando regras. Vai continuar desobedecendo. Vai continuar fazendo de uma forma ainda mais voraz aquilo que desagrada a Deus. Amém? Amém. Ele estava indo fazer um casamento que não era para fazer. Saiu da sua terra que não era para sair. Viu um animal morto. E dali ele se alimentou. Não do animal, mas do mel, que estava encostado no animal morto. Vamos ler só mais um versículo para que tu entenda que realmente não podia. E Sansão tomou nas suas mãos o mel e foi-se andando, comendo dele. E foi e deu ao seu pai e à sua mãe. E eles comeram. Presta atenção agora. Porém, não lhes deu a saber que ele tomou o mel do corpo do leão. Sansão não contou para o seu pai e a sua mãe. Ele sabia ou não sabia que não podia, meus amados? Amém, irmãos? Quando mentimos, mentimos para nós mesmos. Nós temos aprendido e entendido o que pode comer e o que não pode comer. Vamos acelerar que está dando horário. Capítulo 16.
ainda não foi o fim de Sansão. Sansão ainda não perdeu o privilégio de ser santo e servo. Ele continuava as suas guerras, proezas. Versículo 16. Sansão, incansável em pecar, foi até Gaza. E lá em Gaza ele viu uma mulher prostituta. E ele entrou a ela. Versículo 4. Depois da prostituta, aconteceu que Sansão se apaixonou. Até aqui, meus amados, a Bíblia não tinha usado essa palavra. A primeira ele achou agradável aos olhos, provavelmente era muito bonita. A outra era fácil, uma prostituta. Agora chegou o momento, meus amados, que Sansão amou as coisas que havia no mundo. Amém? Amém. Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque, e o nome dela era Dalila. Verso 15. Sansão começa a namorar com Dalila. Ele era louco, apaixonado por ela, e ela queria destruir ele, queria vender ele, e sempre que vinham prender ele não conseguiam. E ela ficava perguntando: me conta, qual é o teu segredo, a tua força? E ele mentia para ela, né? Ele já estava apaixonado, já amava, mas ainda não tinha se rendido totalmente. Versículo 15. Então ela, a sua paixão, o seu amor, o seu vício, o seu desejo, então ela lhe disse: como dizes tu, tenho te amado ou te amo, não estando comigo teu coração, segredo, essência. Já 3 vezes tu zombaste de mim, e ainda não me declarastes no que consiste a tua força. Sucedeu que, importunando-a, ela todos os dias, com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E Sansão descobriu todo o seu coração. E ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque eu sou um nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, iria embora a minha força, e eu me enfraqueceria, e eu seria como todos os homens. Amém? Amém. Como tem sido todos os homens desde o seu nascimento, irmãos? Por quê? Romanos. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Irmão, se tu retroceder, se tu abrir todo o teu coração para o pecado, tu vai se tornar novamente como todos os homens, destituído da glória de Deus. Cuidado. Cuidado com o que tu vem se alimentando. Cuidado. Sansão foi se alimentando. Foi se alimentando, né? Tu já entendeu qual era o alimento preferido dele? Mulher proibida. Talvez o teu não seja mulher proibida. Talvez seja outra coisa proibida. Vai chegar um momento que tu vais amar tanto, irmãos, que tu vais se entregar. Quem era a adversária de Sansão? Dalila. Quem é o teu adversário? Satanás é sua corja. Efésios 6. A nossa luta não é mais contra Dalila, não é mais contra carne e sangue, é contra principados, potestades, hostes celestiais da maldade. Elas vão ficar todo dia, irmãos, todo dia te infernizando. Satanás com seus demônios, eles não vão parar de te oferecer. É tu que não podes abrir o teu coração para ele. É tu que não podes contar o segredo. É tu que não pode deixar de ser santo, meu amado e minha amada. Amém, irmãos? Amém. O que aconteceu com Sansão? Perdeu. Diz nosso irmão Dudu, errou. Foi envergonhado, foi preso. Arrancaram os seus 2 olhos.
Está acabando, o último versículo que eu vou ler. Versículo 23. Sansão foi preso, colocado no cárcere. Sansão sofreu, meus irmãos? Sofreu. Sofreu porque foi desobediente. Vamos entrar aqui num campo talvez um pouco perigoso. Será que Sansão foi salvo? Eu creio que sim. Se Sansão não tivesse sido salvo, ele não estaria na galeria da fé, Hebreus 11. Eu não consigo acreditar Deus colocando na galeria da fé, os heróis da fé, alguém que não teria sido salvo. Amém? E não vamos agora entrar aqui em salvação de judeu e gentil, posso explicar depois. Sansão foi salvo, eu creio, pela palavra, porque ele teve a oportunidade de se arrepender. Precisava ter sofrido. Eu creio sim que Deus não vai permitir, mas eu creio na graça, na eleição. Mas não espere mais tempo, irmão, para parar de sofrer. O Senhor Jesus veio para que tu tenhas paz, alegria e justiça, é o reino de Deus. Não faça como Sansão, irmãos, que depois dos dois olhos arrancados, preso, girando um moinho igual um boi, despertou e se arrependeu novamente. Amém, irmãos? Amém. Tu não precisa mais sofrer. Tu não precisa sofrer. Tu podes ir para o céu daqui um dia ou 50 anos. E o tempo que tu permanecer nessa terra, tu pode ter uma vida saudável. Um casamento saudável, relacionamentos saudáveis, práticas saudáveis. Amém, irmãos? Nosso Deus é pleno. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus, os que tinham prendido, os inimigos de quem? De Deus, se ajuntaram e ofereceram um grande sacrifício ao seu, letra minúscula, aos seus demônios, Dagon, para se alegrarem e dizerem: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Amém, irmãos? Além de sofrermos quando nós nos rendemos ao pecado, meus amados, Satanás tripudia de nós. Os descrentes, no versículo 24, diz que os príncipes e também o povo dizia: o nosso... Quem era o Deus de Israel, de Sansão? Os filisteus conheciam o Deus de Sansão? Conheciam ou não conheciam? Igual os demônios de ouvir falar, só que eles não temiam e não tremiam. Como diz Tiago, até os demônios creem e tremem, mas não obedecem. Eles conheciam, irmãos. Talvez tremiam e tremiam, mas não obedeciam. E por causa da atitude incrédula, carnal, preferência de olhos, de desejo de realizar a sua vontade, os príncipes dos filisteus, o povo filisteu zombou de Deus. Amém, irmãos? Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Às vezes, quando eu estou em alguns locais com irmãos e alguém diz: pastor, eu digo: eita lasqueira, o cara vai saber que nós somos crentes. Não porque eu vou ficar envergonhado, porque eu sei como tem me conduzido. Ou mesmo que não tivesse me conduzido, não devo nada a ninguém, não é assim que nós falamos? Agora o nosso Deus deve, irmãos. Nosso Deus é santo, é justo, é fiel, é amoroso. Amém? Vamos cuidar, irmãos. Olha quanta coisa, irmãos, envolve aquilo com o qual nós nos alimentamos. Amém? Saia daqui desejando o alimento sólido, o alimento verdadeiro, o alimento que liberta. A palavra de Deus. Que a partir de hoje, tu sai daqui decidido, não mais envergonhar o Deus dos céus. Amém? A vez que Sansão pediu para o Senhor uma última oportunidade
para que ele viesse novamente mostrar o que aconteceu com Sansão naquele dia, irmãos. Alguém sabe o que aconteceu? Ele morreu, mas ele entendeu de uma vez por todas que não mais ele, o que prevalecia era a vontade de Deus. Sansão foi chamado para glorificar a Deus e não para morrer de velho. A vez que os seus cabelos começaram a crescer, ele pediu para que mostrasse onde é que ficavam os pilares. Alguém vai dizer, mas Sansão se matou? Não, Sansão não se suicidou. Sansão matou seus adversários, que eram por consequência adversários de Deus. E por consequência ele morreu. Ele já não se importava mais com a sua vida. Alguém que queria casar com quem queria, irmãos, compreendeu que o importante é que o nome de Deus não fosse zombado. Amém, irmãos? Ele matou todos que estavam naquele local. Aí tu vai dizer, mas matou? No Antigo Testamento era assim que funcionava. Se tu não entende o Antigo Testamento, podemos fazer um dia muito intensivo. Amém, irmãos?